volta do Cristina, meu pai ele teve um AVC, meu pai foi transferido para o GOL, do GOL, meu pai ficou 15 dias, foi para a UTI e acabou falecendo. E de quando o meu pai passou mal em casa, até o último momento, a primeira pessoa que chegou, que prestou socorro para o meu pai foi eu, e a última pessoa que esteve com o meu pai, antes do meu pai falecer, foi eu. E todo esse processo, umas coisas de uns 15 dias, no meio de todo o processo, assim, eu achava muito ruim, porque a minha irmã nunca ligou para mim para perguntar como que o meu pai estava, como que a saúde do meu pai estava, até o dia que meu pai faleceu. E quando recebeu a notícia, eu liguei para o meu irmão, liguei para a minha irmã, e quando eu dei a notícia para a minha irmã, parecia que tinha qualquer pai de outra pessoa tinha falecido, menos o nosso. A minha irmã foi super indiferente, sabe? E assim, a reflexão que eu fiz sobre tudo isso que passou é porque hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos. Passamos por isso, mas amanhã exatamente, eu tenho os meus filhos e eu fiz exatamente para o meu pai tudo assim, eu honrei meu pai até o último momento, sabe? Isso aí não é um mandamento. Sim. Honrar pai e mãe para que sejam bons, próximos, o tempo todo que meu pai estava com consciência, antes de ele ficar inconsciente, eu falei para ele, eu falava para meu pai, isso é um saturno, muito senhor, sabe? Depois daquele momento ali, quando foi para despedir do meu pai, é que eu ia para despedir do meu pai, minha irmã não queria ficar, eu tenho que fazer isso, sabe? Aí eu fiquei pensando, a minha irmã, depois vai ser a pessoa que mais vai chorar. E ela não tem assim, um convívio com os filhos, e eu fico pensando, depois, quando ela estiver na velhice, será que os filhos vão fazer exatamente isso? Tratar ela diferente, como ela tratou o meu pai? Meu pai ele foi um pai assim, que ele ensinou muita gente, o pai nunca deu mau exemplo, sabe? Eu fico pensando nisso. A gente tem que orar para que seja diferente, às vezes seja o seu papel ensinar os seus sobrinhos a tratar diferente. Exatamente. No ponto 3, fala da tomada de decisão acertada. O povo respondeu a Josué: serviremos ao Senhor. Mas essa decisão, ela não pode ser apressada. Essa decisão, ela tem que ser tomada de forma consciente, espontânea, sem opressão. Todos nós temos uma coisa que Deus, desde lá da Gênesis, desde lá do princípio, Ele sempre respeitou. Deus sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Nós temos a escolha, nós temos o direito de fazer a escolha. E nós temos que fazer a escolha certa, com lucidez, com clareza, com espontâneo. Não pode ser por opressão. Não é por violência, é por amor. É por amor. Só que cada um de nós vai dar conta de si próprio. Caiu o que a irmã falou ali. Nós vamos dar conta de nós mesmos. O meu pecado vai recair sobre mim. Não vai recair sobre meus filhos. E os pecados dos meus filhos não vai recair sobre mim. É deles, é pessoal, é intransferível. Nós ensinamos. Nós damos o exemplo quando podemos dar. Deus não deseja que ninguém seja forçado a aceitá-lo, adorá-lo ou prestar culto. O líder, o homem ou a mulher, deve tomar a posição: eu sirvo ao Senhor. Amém. Quem quer andar após mim, vem. Não é nem por força, nem por violência, é por amor. Mas tem que ser uma decisão sem pressão. Menino, se você não for para a igreja, Deus vai te matar. Não, Deus, Ele é Deus de amor, verdade.
fogo consumidor. Mas nós não podemos pregar o Deus da espada. O Deus da espada, ele é real. Ele é real, o Deus da espada. Ele é fogo consumidor. Mas eu não posso trazer alguém do meu lado se a primeira coisa que eu faço é dar um tapa na cara dele. É por amor. É por amor. Se não for por amor, não vai haver uma verdadeira conversão. Se não for por amor, não adianta eu arrastar meus filhos para a igreja. Eles têm que ver que a igreja, que o Senhor, que a palavra de Deus me faz um homem e uma mulher diferente. Aí eles vão me seguir. Aí eles vão admirar. Não, realmente esse Deus é muito bom. E ele é muito bom mesmo. Noé salva a sua família ao construir a arca. Noé, se Josué tinha a posição, Noé tinha a obediência e a perseverança. Irmão, imagine você ouvir o mundo te chamar de louco, desvairado, sem juízo, mais de 100 anos, você construindo um trambolho, que você diz que foi Deus que mandou fazer, no meio de um deserto, que não chovia, não sei, ninguém lembrava a última gota d'água que caiu naquele lugar. Você construir um transatlântico no meio do Saara. Você construir um transatlântico aqui em Goiânia. Vamos nós não, vamos para Goiás. Imagine, irmão, você construir um transatlântico aqui no Goiás. E falar assim, foi Deus que mandou. O Fred ia falar assim, esse caboclo não bate dentro da ideia não. Está vendo que não tem como? É impossível. Mas o Deus é o Deus do impossível. Noé tinha tanta intimidade com Deus, que ele foi um dos 2 únicos homens da Bíblia que teve o privilégio de andar com Deus. Noé teve o privilégio de andar com Deus. Eu queria muito ter esse privilégio de dar um passo com Deus, de fazer menção de andar com Deus. E Noé andou com Deus no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrompida, no meio do mundo como nós vemos hoje aí fora, na mesma situação, idólatra, prostituto. Isso é interessante que muitas pessoas tiram o chapéu para Enoque, né? Porque Enoque andou com Deus, né? E foi transladado e não conheceu a morte. Noé andou com Deus e salvou sua família. E Enoque salvou quem? Então, Noé salvou a sua família e o resto do mundo morreu. Você sabia que eu e você somos descendentes de Noé? Presta atenção. Descendentes de Sete, né? Não, de Noé. Pois é, eu falo assim. Da linhagem de Noé. Linhagem de Noé. Sem Cão e Jafé. Isso. Nós somos uma geração de Noé. Porque existia uma humanidade até Noé, após o dilúvio, outra humanidade. O homem tinha 600 anos quando começou a construir. Ficou mais de 100 anos construindo, escutando o povo falar. E todo mundo entrou para a arca. A família e os filhos entraram para a arca. Betumaram, passaram piche por dentro e passaram piche por fora. O próprio Deus ergueu só tinha uma porta. O próprio Deus ergueu a tampa e vedou. Fechado pelo lado de fora. Hã? Fechado Pelo lado de fora. E o detalhe. Irmão, não interessa o tamanho da sua luta, não interessa o tamanho do seu problema. A bênção está dentro da arca. A bênção está dentro do reino de
dos céus. A porta é Jesus, só tinha uma única porta chamada Jesus. A arca é o reino de Deus, a porta da arca é o próprio Jesus. E o betume é o Espírito Santo. É revestido pelo poder do Espírito Santo. Por isso que uma coisa que nós temos que enfatizar demais nas nossas igrejas, demais em nossas reuniões, chama-se revestimento de poder, comumente chamado de batismo com Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é a capacitação dos que creem de fazer mais. E outra coisa, guarda nesse na arca. E você está dentro da arca, não quer dizer que a arca não vai balançar, não, irmão. A arca vai balançar, a tempestade vai vir, o trovão vai vir, o trem vai chacoalhar, você vai cair, ela vai falar assim, meu Deus, agora vai. Irmão, o lugar mais seguro do mundo é dentro do barco, porque dentro do barco Jesus está lá. Glória a Deus. Dentro do barco Jesus está lá. Pode acontecer o que for, pode vir a onda que for, pode vir a tempestade que for, senão ele vai falar igual ele falou lá em Pedro: aquieta-te, mar, sossega e obedecer. Porque tudo que há se sujeita à palavra do Senhor. E os milagres são para que estão dentro da arca. Quem está em Cristo, temos acesso a milagres. Não deixe a arca. Não ache que esse barco vai afundar, porque esse barco não afunda. Não tenha medo. Jesus, eu vou tirar a palavra, Deus nunca correu o risco de ser derrotado pelo inimigo. Porque ele nunca nem se levantou do seu trono para pelejar com Satanás. O Senhor Deus nunca nem levantou do trono. O Satanás está agindo no mundo por mera permissão de Deus e segundo os limites da palavra de Deus. Deus limita a ação do inimigo em nossas vidas. Prova, Jó. Pode tocar em tudo que você quer, na saúde, no dinheiro, na família, nos filhos, tudo. Na vida não. Jó também nunca correu o risco de morrer, porque ele não tinha permissão de Deus. O inimigo não tinha permissão de tocar na vida de Jó. Irmão, você perdeu um carro batido, você perdeu um filho, você perdeu um casamento, você perdeu uma empresa, você sofreu um acidente, não é nada. E eu sei porque já aconteceu comigo. Não é nada. Tudo é Deus. É Deus. É família. É igreja. Não é Deus, pátria e família, não. É Deus, família. E o resto vem, você pode pôr uma sequência que você vem entender para trás. Mas é Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na frente, que eu quero ver se o mar não vai abrir. Coloca Deus na frente, que o mar vai abrir. Coloca Deus na frente, que o sucesso vai chegar. Não o sucesso que você quer, mas o sucesso que Deus tem para você. Muitas vezes as portas se fecham, você não sabe por quê. Mas o Senhor Deus sempre tem preparado o melhor para você e para mim. E eu creio. E eu sempre falo, é uma retórica minha. Hoje é o primeiro dos melhores dias da minha vida. Hoje é o primeiro dos melhores. Muitas foram as dificuldades enfrentadas por Noé e sua família. Não foi fácil. Tem paciência diante dos contrários, murmuradores e zombadores. Não foi fácil salvar a família diante de uma sociedade que oferece todos os tipos de prazeres, manjares e iguarias. Não foi fácil construir a arca. A construção durou cerca de 100 anos. A arca era um tipo de cruzeiro, tinha andares divididos. Noé já estava com 600 anos. Desafios de colocar
a família na arca. Eu já falei, o exemplo de vida nem sempre será seguido, mas é o nosso dever. Primeira vez que eu conversei com a Luciene, das primeiras vezes, ela falou assim: meu pai é um homem correto, um exemplo de vida. Mas falando da realidade, sem expor, nem todos os filhos seguiram o caminho do pai. Tinha um exemplo, o irmão Antônio era um homem de exemplo, um homem que deu o testemunho de ser um homem correto, um homem que fazia para substituir ele na igreja, precisou de quatro. Um exemplo, e não foi seguido. Tem porta que Deus fecha para salvar a nossa família e nós não entendemos. Às vezes Deus fecha a porta, mas o milagre é para quem está dentro da arca. A arca simboliza hoje a busca pela espiritualidade, o conserto no altar de Deus, a comunhão e a intimidade com Deus, a sinceridade da fé em Deus, a obediência pelo temor a Deus, a separação do mundo para a santificação, a proteção pelo cumprimento do mandamento das palavras de Deus. Qualquer defeito que acontecer na nossa arca, o defeito é nosso, porque o projetista é perfeito. Se nós perdemos espiritualidade, é problema nosso. O culto hoje foi ruim, que ela me chama a atenção, mas você que não está no clima do culto, porque a palavra foi boa. O culto é bom. O conserto do altar de Deus, a comunhão e a intimidade com Deus. Essa é uma busca incessante de ter comunhão. Mas eu só posso ter comunhão com alguém que eu passo muito tempo. E como que eu tiro tempo para estar com Deus? É aqui, é de joelho, é orando sem cessar. Mas irmão, como é que é possível orar sem cessar? É possível? Claro que é. Claro que é. Às vezes você não está nem falando com Deus, mas o teu inconsciente está ligado a Deus. Tudo você dá graça, tudo você agradece, tudo você respeita, tudo você respira a Deus. Você tem que respirar Deus para você orar sem cessar. Você tem que estar em espírito de oração. A oração, a gente chegar na igreja e ajoelhar é muito bonito. Mas às vezes o seu coração, o seu corpo dobra, mas o seu coração está retinho igual esse negocinho aqui. Parece que você engoliu uma alavanca do seu espírito. O seu corpo dobrou, mas o seu espírito tem uma alavanca lá que não serve de jeito nenhum. Que não se dobra, que não se submete. Nós temos que ser submissos a Deus, à vontade de Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tinha compromisso com Josué, porque Josué tinha compromisso com Ele. Deus tem compromisso com Noé, porque Noé tinha compromisso com Deus e perseverou e teve paciência. Né? A arca de Noé mostra que é possível salvar a nossa família desde que sigamos os princípios bíblicos. Aquela embarcação, a arca, só suportou as tempestades que teve porque ela estava revestida com o Espírito Santo de Deus. A nossa vida só vai suportar as ondas do mar, as tribulações da vida, quando nós sejamos submetidos, revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não há vida. Muitas pessoas falam assim: eu vou viver a vida. Mas o que elas não entendem é que não há vida fora do corpo de Cristo. Não há vida fora do corpo de Cristo. A vida plena, a felicidade plena, o amor pleno, apenas no corpo de Cristo, apenas em Cristo. Como que pode, né, irmão? E era prostituta. A mulher vivia de vender o corpo. Vivia de. Josué
semelhança. Raabe tinha o quê? Fé. Fé. Como que Deus mostra, né, que independente da... Muitas vezes, pelos nossos olhos, entra uma pessoa aqui na igreja. Aqui em Goiânia não é difícil, porque a cidade é muito grande, mas no interior, aquilo ali, não vale um tostão furado. Aquilo ali, eu vou falar de mim, acho que eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar de novo. Quando eu aceitei Jesus, quando eu saí da igreja, o Cabo Hilton, ele era um diácono, era especialista de Cabo Hilton, ele era da polícia. Quando eu passei por ele assim, eu escutei ele falando, isso não vai dar, nunca vai dar um crente que presta. Falou desse jeito, irmão. Isso nunca vai dar um crente que presta. Mas ele julgou pelos olhos dele. Se eu sou bom ou não, agora o julgamento é de Deus. Mas eu, aos trancos e aos barrancos, estou na igreja. E ele está no mundo. Infelizmente. A Bíblia fala, né, que Deus não vê como um homem vê. O Deus não vê como um homem vê. Raabe. Mas Raabe tomou a decisão de esconder os espias que Josué mandou, mas ela não tomou a decisão sozinha. Ela não tinha como esconder os vigias sozinha. Ela precisou da concordância da família. Veja a situação. A mulher prostituta. A família não conhecia Deus. Mas ela ouviu falar dos milagres de Deus. Ela, antes dela conhecer Deus, ela já tinha ouvido falar de Deus. Ela já havia visto as mudanças. Ela tinha ouvido falar do Mar Vermelho. Ela tinha ouvido falar da história do Egito. Ela já tinha ouvido falar da coluna de fogo, da coluna de nuvem. Ela já tinha ouvido falar do maná. Ela já tinha ouvido falar das cordonices. Ela já tinha ouvido falar de tudo isso. Aí ela falou assim: o Senhor vosso Deus é Deus dos céus e embaixo da terra. Raabe reconheceu que Deus era o Deus dos céus, o Deus de Israel. O nosso Deus é o Deus de Israel, é o Deus que está, Deus dos céus e Deus debaixo da terra. Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o grande, é o Shaddai. Ele é o Deus pleno. Ela creu de ouvir falar, ela teve a fé de ouvir falar. A pregação, a fé vem pelo ouvido. E o ouvir a palavra de Deus. Hoje é muito mais fácil. E naquele tempo. Mas tinha uma condição. Ela trocou a vida por vida. A vida dela e da família dela. Ela não quis ser salva sozinha. Para você tentar entender. Uma prostituta, uma mulher sem moral. Ela viu a chance de ganhar a salvação, de ser salva, mas ela não foi egoísta. Eu quero, mas minha família também. E eles fizeram claro: coloca todo mundo dentro da casa. Os que estiverem fora da casa, nós não temos responsabilidade. E coloca um fio escada do lado, um fio vermelho pela janela em que os vigias foram descidos. Eu estou falando a história assim, que eu sei que todo mundo aqui conhece a história de Raabe. Aquele sangue simboliza aquele sangue vertido na cruz, que ele é suficiente para cobrir todo o pecado do mundo, mas ele não vai ser desperdiçado nenhuma gota. Aquele fio escarlate representava o sangue de Cristo. A arca era a porta. Josué era o capitão da conquista. Josué era o tipo de Cristo. Josué quem levou a conquista da terra prometida. A porta da arca é o único caminho. O único caminho para sermos salvos é Cristo por meio do seu sangue. Aleluia. A conquista da terra prometida se deu através de Jesus. O único caminho pelo seu sangue. A nossa terra prometida. A nossa Canaã celestial. A nova Jerusalém vai ser conquistada por meio do sangue e por meio de unicamente de Jesus Cristo nosso Senhor.
perdão dos seus pecados e salvou toda a sua família a crer no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões deixa e alcançará a misericórdia do Senhor. O seu passado será apagado e lançado no mar do esquecimento. Nossas escolhas determinarão o nosso futuro. A bênção de Raabe foi tão grande que ela conseguiu, que Deus permitiu para ela, e acho que até para mostrar para nós hoje que temos conhecimento da palavra de Deus, que independente da sua situação, independente da sua condição moral, espiritual, você é um filho e uma filha de Deus. Você é um herdeiro e uma herdeira real. Aleluia. Que cada um de nós somos sacerdotes e temos um sacerdote real. Nós somos uma geração eleita, povo escolhido para o uso exclusivo do Senhor. Glória a Deus. Para uma meretriz. A meretriz casou com Salmão. A meretriz gerou a Boaz de Ruth. E na linhagem de Boaz e de Ruth chegou a José, pai de Cristo. Segundo a carne, pai de Cristo. Então, independente de onde você veio, Deus tem algo muito especial para mim e para você. Aleluia. A nossa família. Glória. Josué, Noé e Raabe, cada um ao seu modo, se sacrificaram pela sua família. Abriram mão de privilégios por causa de sua família. E nunca perderam a visão de que, como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Noé, pela fé, construiu a arca e o mundo pereceu e se fez uma nova geração. Raabe, a prostituta, alcançou misericórdia pela fé, porque creu no Deus Todo-Poderoso e chegou a ser da linhagem real de Cristo Jesus. Aleluia. Se eles puderem, se eles podem, eu também posso. Se eles mudaram a história, se eles mantiveram a posição, se eles aguentaram a murmuração e a opressão do mundo, se ela aguentou a discriminação do mundo, eu e você também podemos permanecer, perseverar e mudar a nossa história. Glória. A nossa história vai ser mudada de joelhos, vai ser mudada em obediência à palavra de Deus, vai ser mudada em adoração, em louvor, mas não só por palavras. A nossa fé vai resultar em ação, e essa ação vai trazer toda a nossa casa de volta à casa do Senhor. Eu posso não ver, meus olhos podem até não contemplar, mas eu creio que todos os meus filhos não foram feitos para perdição. Os meus filhos foram feitos para salvação. E assim eu creio em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade e a graça da parte de Deus que está aqui conversando com os irmãos um pouquinho que Deus nos deu, né? E tendo a convicção, né, que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Às vezes nem tudo que eu quero eu posso, mas eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Cristo nos fortalece e Ele vai dar força para andar de glória em glória. Amém? Agradeço a oportunidade. Em todos os momentos da nossa vida nós tenhamos o propósito de que Ele cresça e eu diminua, né? O que for falado aqui nesta manhã, o que for compartilhado da minha parte com vocês aqui nesta manhã, eu espero, eu creio, eu tenho a convicção que vai vir da parte de Deus. Amém. As pessoas que estão aqui são as pessoas certas para ouvir o que tem que ser falado hoje.
preparação para lecionar aqui, para lecionar lá no Vera Cruz, para lecionar para 1, para 10, para 50, para 100, para 200. É a mesma preparação. E eu tenho uma testemunha ali que não me deixa mentir. A preparação que eu tive para vir aqui hoje é o mesmo, praticamente o mesmo tempo que eu dedico para ministrar na nave da igreja de Vera Cruz, que eu dedico para ministrar aos jovens do Vera Cruz. Então, é a mesma preparação minha para hoje. Porque a gente tem compromisso, a gente tem temor. E nós sempre esperamos que a palavra de Deus, que Ele seja engrandecido e que através da administração da escola dominical a gente possa levar pessoas, se não a conhecer Cristo, a se converter a Cristo, pelo menos a elevar o seu nível de intimidade para com Cristo. Eu agradeço ao pastor Elber pela confiança, está sempre nos convidando, ao Fred, ao Anderson, e eu estou sentindo falta de alguns aqui, fora a minha vítima preferida, minha vítima preferida está aqui. Enquanto primeiro eu falo dele, ele briga comigo, às vezes ele fecha a cara comigo, mas vamos lá. Essa revista ela fala sobre família, sobre a unidade da família, sobre relacionamento de pai com filho, filhos com pai, marido com esposa, o relacionamento de famílias com as novas tecnologias. Durante o correr dessa lição, eu acho que eu não estive aqui, mas eu vou falar da onde eu estive, as que eu ouvi, fala muito das transformações da sociedade moderna em relação àquilo que nós conhecemos. Os mais jovens talvez não vão ter essa percepção de como mudou o mundo em relação a quando nós nascemos, quando nós éramos rapazes e moças aí de 15, 20, 25 anos, de 30 anos abaixo. Eles não têm nem noção do que era viver sem celular. As pessoas hoje em dia não têm noção do que é viver sem internet. Hoje a informação está muito fácil. Se eu quiser uma informação, eu peço para o Fred, digita tal coisa e dá um Google. Está na mão. Se eu quiser aprender a consertar uma máquina de lavar, eu dou um Google, está na mão. Então tudo está muito fácil. E isso foi desagregando a família. Foram separando a família. Hoje em dia são poucas famílias que têm o costume de se sentar à mesa para uma refeição. Normalmente a mulher chega, faz a comida, come, o filho chega, come, o marido chega depois, come, cada um come. Eles não têm tempo para ter a comunhão à mesa. E essa revista como um todo, esse tema como um todo, que na verdade é um tema bastante recorrente da editora Betel, a cada 2, 3 anos, há uma revista que fala sobre família. Então nessa revista agora nós estamos coroando, isso aqui agora é uma coroa. Até eu falei para o Fred ali, não é uma lição que eu consigo nem me alongar muito nela. Quero uma lição bastante resumida. Vai falar de 3 personagens, cada personagem teve uma forma de agir, e todos eles agiram em um sentido só, de preservar e salvar e levar a sua família à salvação. O exemplo é o ensino, ele instrui. O ensino ele instrui, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado dentro da nossa casa, quem tem filhos pequenos. O telefone toca, o Fred fala para o menino aqui, vai lá e atende. Ele atende, é fulano, fala que eu não estou. O que o Fred está ensinando? Pode mentir que não dá nada não. Pode falsear uma informação que não dá nada não. Então
Então nós temos que ser verdadeiros. Não adianta aqui dentro da igreja, aqui dentro do templo, aqui na congregação, né? Aqui na congregação, eu não gosto de falar igreja, eu gosto de falar aqui na congregação. Né? Não adianta eu ser uma bênção, como foi falado agora há pouco aqui. Não adianta eu priorizar a congregação e menosprezar a minha família. Não adianta eu priorizar a minha família e renegar as coisas a segundo, terceiro e quarto plano. Tudo tem seu tempo e a hora, tudo tem que ter temperança, tudo tem que ser planejado, tudo tem que ter, e principalmente tem que ter posicionamento e perseverança em tudo que nós vamos fazer. Porque é idolatria também. Você é um leão dentro da igreja e é um animal dentro de casa. Senão vai chegar aquele ponto que aquela história que se diz, né? Pai, por que nós não moramos na igreja? Por que, meu filho? Não, pai, porque na igreja o Senhor é uma bênção. Não pode ser assim. Não deve ser assim. Né? Josué. Quem foi Josué? Nós vamos falar sobre Josué, Noé e Raabe. Um líder militar, um líder espiritual e uma pessoa que andou com Deus. E uma meretriz. O que tem a ver uma pessoa que toda a vida teve uma posição reta diante de Deus? Josué, o capitão da vitória. Josué, o homem que levou Israel a entrar na terra prometida. Josué, o homem que liderou. O homem junto com Caleb que não teve medo. Josué é uma transliteração de Jesus. Eu posso dizer que Josué, por ser o capitão da vitória, por ser um comandante militar e espiritual, que levou o povo de Deus a conquistar a terra prometida, é um tipo de Jesus. Josué prefigura Jesus. O que Josué levou a falar? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso já faz parte de um dos últimos discursos de Josué. Já no final do capítulo do livro de Josué, Josué já era adentrado de idades. Só existiam duas pessoas na nação de Israel que tinham presenciado os milagres do Egito. Só Josué e Caleb que presenciou a água transformada em sangue, as moscas, a hemorroida, a escuridão, a morte dos primogênitos, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto. Só Josué e Caleb presenciaram isso. Só Josué e Caleb. Toda aquela geração que saiu do Egito já tinha morrido no deserto. O povo de Deus só saiu do deserto quando ficou só Josué e Caleb. Só Josué e Caleb, porque cumpriu a palavra de Deus. Nem Moisés, que foi Moisés, não entrou na terra. Ele viu, mas não entrou. Por causa de uma atitude. E o que Josué fez com esse eu e minha casa serviremos ao Senhor? Ele foi relatar às novas gerações. Ele foi testemunhar às novas gerações. Ele foi falar às novas gerações. Porque os pais deles foram parar no Egito, que é uma exemplificação do mundo, porque seguiam ídolos e não ao Senhor nosso Deus. Ele não servia ao El Shaddai. Ele não servia ao El Elyon. Eles serviam a outros deuses. E essa geração nova já estava esquecendo. Essa geração nossa nova, esses meninos de 30 anos para cá, eles não sabem o que é sofrer, eles não sabem o que é dificuldade, eles não sabem o que é ver uma televisão com aquelas 4 cores na frente para fazer de conta que era colorida. Eles não sabem nem que existe televisão preto e branco. Você abre televisão preto e branco, ao vivo e a cores?
Você já viu? Existiu. Hoje é muito fácil, mas não lembro quanto custava uma Colorado RC, a televisão não pega. É lá de muitos anos atrás, gente. Ninguém não sabe o que é isso. Quer dizer, hoje as informações são fáceis, mas hoje o mundo está muito difícil. Hoje, para sair da porta fora está muito fácil. Para nós perdermos o controle dos nossos filhos, para nós perdermos o controle das nossas famílias, está muito fácil. Josué tinha um contexto patriarcal, ele vivia num contexto patriarcal, que hoje não dá para nós declarar. Hoje, eu como um homem da casa, eu não posso chegar lá e falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto hoje mudou o seu entendimento. Eu vou apelar para Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai o vosso entendimento pela renovação. Nós temos que renovar o nosso entendimento. Naquele tempo, Josué falou e a água parou. Hoje em dia eu falo e a água não para. Porque hoje todo mundo tem um pensamento diferente. Mas nós temos que continuar crendo em princípios. Você muda muito entendimento das coisas, mas você jamais muda princípios. O princípio da honestidade, o princípio do temor ao Senhor. Nós não podemos mudar princípios. E nós temos que incutir nos nossos filhos, nessas novas gerações, nós temos que testemunhar esses princípios, que aí nós vamos estar cumprindo aquela parte, ensinar a criança no caminho, que depois de muito tempo, ele vai lembrar daqueles ensinos e vai voltar. O filho pródigo não voltou? Ele voltou por quê? Porque lembrou que na casa do pai tinha comida boa. Nossos filhos, mesmo que eles se desviem, mesmo que eles não estejam aqui na casa do Senhor acompanhando a gente, como é o nosso desejo, um dia, ele vai lembrar. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, minha avó me ensinou, meu avô foi um exemplo, minha avó foi um exemplo, minha mãe é um exemplo, meu pai é um exemplo, e eles vão te seguir. Só existe um pequeno problema. Não é daqui nem um mês, não é daqui nem um ano, nem daqui 5 anos. Porque a volta do Senhor, ela vai ser repentina. Todo olho verá, mas ela será repentina. Então nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que incentivar, nós não podemos esmorecer. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E logo em seguida, ele usou o ministério, a tomada de decisão também é coletiva. É de comum acordo. Como eu falei, nós vivemos hoje numa sociedade diferente. Eu não posso chegar para ela e falar assim, nós não vamos mais na igreja. Ou agora nós temos que ir na igreja todo dia. Nós temos que fazer isso. Eu não posso mais impor as coisas. Eu tenho que arrastar pelo exemplo. Eu tenho que instruir pela palavra, mas eu tenho que arrastar pelo exemplo. Se eu quero família diferente, se eu quero filhos diferentes, se eu quero irmãos diferentes, se eu quero colegas de trabalho diferentes, eu tenho que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar em mim e falar, ali vai um homem, ali vai uma mulher, ali vai uma criança que serve ao Senhor. Aleluia. Não é fácil falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente tem que tomar isso como uma profecia, que vai se cumprir. Eu não tenho filhos para perdição, e hoje eu não tenho nem um filho meu na igreja. Eu tenho um que mora no céu, esse eu já dei conta dele. Esse já deu conta dele, esse aí eu tenho que me esforçar para chegar lá
e me encontrar com ele. Agora os outros 3 não estão ainda na casa do Senhor. Mas eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu pego isso como promessa para a minha vida. E eu falo que todos os crentes, todos os cristãos, têm que pegar isso como uma profecia para si. Não estão, não estão. Estão mais ou menos, tá mais ou menos, mas eles vão vir. Glória. Mais dia, menos dia, eu e minha casa, toda a minha casa vai servir ao Senhor. Eu posso nem estar aqui. O Senhor pode até já ter me recolhido. Mas minha casa vai servir ao Senhor. Amém. Eu creio. E agora assim, eu creio. Se você não duvidar no seu coração, maior é Deus. Agora, se você duvidar no seu coração, maior é Deus também. Creia sem duvidar que os milagres vão te seguir. Bênçãos vão seguir você. Você não vai correr atrás de bênçãos, elas vão te seguir. E a maior bênção que nós podemos ter em nossas vidas é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Essa é a maior bênção do homem e da mulher. É a prioridade. Às vezes, eu vou falar de mim, às vezes eu não fui um grande exemplo de pai. Não fui um pai presente. Não fui um pai atuante. Beleza, não fui. Mas todos nós mudamos. Eu mudei, mas a consequência dos meus erros, ela permanece. Então agora o que eu tenho que fazer? É manter uma posição. Manter uma posição. Porque vai chegar o momento que as pessoas, que a minha família vai reconhecer: ali vai o homem de Deus. Pode falar assim: é o velho. Nossa, ele já plantou demais. Ele já pisou na bola muitas vezes, ele já fez isso, fez aquilo. Não, realmente eu fiz. Mas quando relato tudo aquilo ali, eu vou fazer igual Martim Lutero. O sangue de Jesus cobriu todos os meus pecados. Eis que todas as coisas, eis que nova criatura sou, e coisas velhas ficaram para trás. E está escrito aqui, depois eu vou chegar lá com mais clareza, mas eu vou falar isso aqui agora direitinho. Só existe uma coisa que Deus voluntariamente não é capaz de fazer. Alguém pode me dizer? Existe uma coisa que o Senhor voluntariamente Ele não faz. Não é porque Ele não pode. Ele abriu mão de fazer. Escolha? Hã? Escolha? Escolha por alguém? Ele não escolhe, mas dirige. Tomar a decisão. Deixa eu achar aqui. Para mim, eu tinha ficado aqui, mas estou ficando grande. Ele não consegue se lembrar de pecado jogado no mar do esquecimento. O Senhor não se lembra de pecados perdoados. Quando o Senhor perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Eu não achei aqui na lição, está arriscado aqui, e eu não consegui encontrar. Espera só um minutinho que eu vou achar. Gente. Está aqui. É lá, eu não encontrei porque está lá no texto de Raab. A Bíblia diz que quem confessa as suas transgressões e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. O seu passado será apagado e lançado no mar do esquecimento. Isaías 43, 25. Se alguém puder ler para mim Isaías 43, 25. Eu mesmo sou que apago as transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Está escrito: dos teus pecados eu não me lembro. Sou eu, o Senhor Deus, que apaga os teus pecados, e deles eu não me lembro. Por quê? Porque eu não quero me lembrar. Tem uma frase do Cláudio Duarte que fala
assim: perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é se lembrar sem sentir culpa. O Senhor sabe tudo o que você fez e o que deixou de fazer, mas Ele não lembra. Você pode ter certeza. Eu posso acusar o Fred de alguma coisa, depois de perdoar. Mas o Senhor, depois que me perdoou, depois que te perdoou, Ele nunca mais vai falar assim: fulano, fulano, você fez tal coisa. Apagou, Ele passou a borracha. É como se fosse uma folha, vou usar esse lado aqui, como se fosse uma folha em branco. O que precisa para fazer essa folha ficar em branco? Apenas pequei contra ti. Me perdoe. É porque tem pessoas que, assim, elas falam: não, eu esqueci aquilo que você fez, o que aconteceu, eu esqueci. Mas, infelizmente, a primeira oportunidade que tem, a pessoa está lá jogando na cara porque você fez isso, porque, às vezes, até no cara da raiva, que eu não te perdoo, porque você fez isso, para você é fácil, mas para mim não é, porque você fez e está jogando. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se eu fico pensando assim, imagine se Davi caísse na mão dos homens. Teria sido morto. Davi, eu falo sempre isso, Davi nos dias de hoje, ele era um homem à toa. Ele era um bandido. Davi era um bandido. Ele matou, roubou e adulterou. Matou, roubou, adulterou, mandou matar. Ele matou e mandou matar. Quando ele foi pego, quando Natan confrontou ele do pecado dele com Betseba, surgiu a característica ímpar dele: eu pequei contra Deus, por minha culpa e por minha única e somente culpa, eu pequei contra Deus. É uma característica de Davi admirável. Mas aí, a consequência do pecado não foi apagada. Eu perdoei, mas a consequência do pecado não permaneceu. Davi teve 3 escolhas: a perseguição, a fome e a peste. Por que Davi escolheu a peste? A perseguição ele ia ter sido até no seu mesmo, no inateio. Não foi por isso. Vamos lá. Porque Davi não escolheu a perseguição, por quê? Quantos anos Davi passou no deserto fugindo de Saul? 13? Muitos. Quer dizer, se perseguisse ele ia dar conta de fugir. Ele já tinha experiência. Fome, ele não era o rei? Você acha que o rei ia passar fome? Ele escolheu a peste porque na peste ele se colocou no mesmo nível de todo mundo. Ele aceitou levar as consequências do pecado. Ele não se eximiu, ele não jogou o pecado dele para o povo pagar e ele ficar livre. Não, ele se colocou no mesmo nível do povo, por isso que ele aceitou a peste. Por isso que ele escolheu a peste. Porque doente ele podia ficar independente de ser rei ou não. Essa é a humildade. Essa é a humildade do verdadeiro líder. Se colocar no mesmo nível dos seus comandados. E ser líder não é ser privilégio, é um peso. Não é um privilégio porque é muito bonito. O pastor chega aqui, ele fala todo culto ele está aqui, não sei o quê. E o peso. E a responsabilidade. Liderar a família é um peso. Não é um peso? Você não concorda que liderar a família tem horas que é pesado, tem horas que fala assim: Jesus, será que eu vou dar conta? Me ajuda. Se o Senhor não ombrear comigo, Senhor, para carregar essa cruz eu preciso de um Simeão. Eu preciso de Simeão, senão eu não dou conta de carregar sozinho. Por isso que fez homem e mulher.
lhe darei uma adjutora, alguém que seja igual e compatível, correspondente a você. Liderar não é fácil, liderar é muito difícil. E Josué, ele não decidiu sozinho, ele decidiu sobre a casa dele, porque ele era o líder, e naquele tempo o patriarca da família tinha poder de decisão, falava, vai ser assim. Hoje em dia é muito mais negociado, hoje em dia é muito mais difícil você entrar num consenso da sua casa. Mas depois, em relação a Israel, foi consenso. Vocês lembram que vocês foram parar, seus pais foram para o Egito por causa dos ricos, dos amorreus? Hoje vocês estão indo pelo mesmo caminho. Agora vocês têm uma escolha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Eles responderam. Nós, primeira pessoa do plural, serviremos. O ministério nosso começa dentro da nossa casa. Pai cuidar dos filhos é obrigação. Filho cuidar dos pais também é obrigação. É muito ruim quando nós nos omitimos, como pai ou como filhos, quando nós nos omitimos na criação ou no cuidado. O primeiro ministério é dentro de casa. Se você não tiver um ministério frutífero dentro da sua casa, não adianta você ser o cara mais eloquente. Não adianta você ser o maior pregador que existiu no mundo. Não adianta você ser um Jim Swaggart, não adianta você ser um Spurgeon, não adianta você ser ninguém que não vai adiantar. Não vai adiantar. Professor, inclusive é lei. Os pais podem ter para os filhos uma pensão. É lei. Se caso os pais não tiverem condições. Existe o tal do abandono, existe a tal da alienação parental, que vale tanto para crianças quanto para adultos. Alienação parental. Você privar a criança ou o idoso do convívio familiar. Está escrito aqui, o que adianta ganhar o mundo e perder a própria casa? Meu primeiro ministério é em casa. Mas muitas vezes você chega num ponto que você não tem o que fazer. Você chega num ponto que a única maneira que você tem de lutar é de joelho. Tem muitos momentos na nossa vida que a única opção que nós temos é lutar de joelhos. Os filhos já não te ouvem mais, não te obedecem mais, já não são submissos a você. Você não pode obrigar. O que eu posso fazer? Lutar de joelhos. E a vitória é certa. No ano passado, no finalzinho de fevereiro para março, o meu pai passou mal. Ele morava num barracão fundo, aí o filho da dona me ligou e falou, daí onde vem que o seu pai está passando mal. Aí na mesma hora descemos eu e o meu filho, fomos lá, meu pai realmente estava bem mal. Nós pegamos levamos meu pai para a UPA do Cristina, meu pai ele teve um AVC, meu pai foi